Olá, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carla, sou professora do Instituto Federal e estou gravando alguns vídeos para o canal do professor Paulo Júnior. Nessa playlist que eu estou preparando agora, gente, que eu estou iniciando, são questões relacionadas ao Enem. São questões de provas anteriores, tá, que eu estarei fazendo de acordo com o ano, em ordem decrescente, 2020, 2019, 2018. Vou estar comentando as questões, a resolução das questões, e comentando também sobre o conteúdo relacionado a elas, ok? Então, espero que vocês gostem dessa playlist e que ajudem a vocês aí a se preparar para o Enem 2021. Então, primeira questão diz assim, ó. Uma casa de 2 andares está sendo projetado. É necessário incluir o projeto a construção de uma escada para acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos 6 degraus, utilizam as regras. Essa regra aqui, né? Módulo. E aqui nós temos um intervalo, que vai de 16 a 19. Nas quais H é a altura do degrau, denominada espelho, e B é a profundidade da pisada, como mostra a figura. Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como sendo 16. Unidade de H e B estão em centímetros. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico ao qual a profundidade da pisada B deve pertencer para que as regras sejam satisfeitas é. Então, nós temos duas regras, uma a gente já deu até o valor, né, que é H igual a 16. Mas antes disso, vamos relembrar o conteúdo de módulo e intervalo. O intervalo já foi dado, né, que H é 16. Então, vou trabalhar com o módulo. Então, nós temos aqui, ó, gente, módulo de x é igual a um valor A. Quando é que o módulo de x é igual a um valor A? Quando o x ele é positivo, tá? Ele é igual a menos A, ou x ele é igual a A. Por que que isso acontece? Vamos relembrar. Ó. Se eu tiver um módulo de 3, isso aqui é igual a 3. Se eu tiver um módulo de menos 3, isso aqui também é 3. Então, se o x é igual a 3, o A é igual a 3. Se o x é igual a menos 3, o A é igual a 3. Então, tudo que sai do módulo sai positivo, mas observem que quando o x é positivo, quando o x é negativo, ele é negativo. Então, por isso que a gente afirma que o x ele pode assumir valores positivos e pode assumir valores negativos. Não é que o A aqui seja positivo e negativo, já que tudo sai positivo. Aqui é os valores que o x pode assumir. O x ele pode assumir valores positivos, ou seja, maiores que 0, e x pode assumir valores negativos, ou seja, menores que 0. Ok? Então, eles trabalhando a ideia de positivo e negativo, é isso que eu quero dizer aqui. Com relação ainda a módulo, para quem não lembra, gente, o módulo é distância. É por isso que eu digo que o módulo de um número, não existe o módulo sendo negativo. O módulo é sempre positivo. Que é aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Olhando a reta real, nós temos que a distância do 3 ao 0 é 3 unidades. Então, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. A distância do menos 3 ao 0 também é 3 unidades. Então, o módulo se refere à distância numa reta numerada, onde o 0 é o ponto central, é a origem da minha reta. Tá? Então, a gente diz que um valor de módulo sempre vai ser positivo. Trabalhando ainda com módulo, nós temos aí a ideia de inequação modular. Então, por exemplo, o módulo de x é menor ou igual a 1A. Tá? Quando isso estiver acontecendo, é porque o x ele é menor ou igual que A e maior ou igual que menos A. Ok? Toda vez que o módulo x é menor ou igual que A, ele está entre o menos A e o A, ele está no intervalo. E é isso que a gente vai estar utilizando aqui na questão, tá? São essas observações aqui que eu fiz anteriormente. Então, vamos responder a questão. Então, a questão diz o quê? Ó? Que o módulo de 2H mais B
menos 63,5 é menor ou igual que 1,5. E que H, eu já sei que está nesse intervalo, mas eu sei que H é igual a 16. Substitui aqui dentro, ó, vai ficar ó, módulo de 2 vezes 16, mais, desculpa, não fechei o módulo ali sem querer, mais B menos 63,5 é menor ou igual que 1,5. Aí aqui, ó, vamos fazer rapidinho. Vai ficar o quê, ó? 2 vezes 16 dá 32, né? 32 menos 63,5 dá 31,5 negativo. Então, vai ficar, ó, B menos 31,5 é menor ou igual que 1,5. Ou seja, o B menos 31,5 está entre 1,5 e o menos 1,5. Utilizando a ideia explicada anteriormente. Uma inequação, se eu acrescentar algo, por exemplo, se eu acrescentar aqui, ó, um C, mais um C, mais um C aqui, essa minha inequação ainda continua a mesma, tá? Eu não vou estar mexendo nela, ela vai estar igualmente balanceada. Então, o que eu vou fazer aqui é isso, tá? Eu vou acrescentar mais 31,5, que é o oposto desse, para deixar o B sozinho, isolado. Então, vai ficar, ó, menos 1,5 mais 31,5 menor ou igual que B menos 31,5 mais 31,5 menor ou igual que 1,5 mais 31,5. Ah, se eu adiciono ou subtraio, todos do mesmo valor, não altere nada. Aí, o que é que eu tenho agora? Ó? Eu tenho que aqui se cancelam. O objetivo era deixar o B sozinho, né? Ó, isolado. Desse lado de cá, 31,5 menos 1,5 dá 30. Desse outro lado aqui, 31,5 com 1,5 dá 32, 33. Então, o B está no intervalo de 30 até 33. A alternativa correta é a alternativa C. Ok? Deu para entender? Deixa aí nos comentários. Se dá para melhorar, a gente tenta. A lei de Zipf, batizada com o nome de linguista americano George Zipf, é uma lei empírica que relaciona a frequência F de uma palavra em um dado texto com o seu ranking R. Ela é dada por F igual a A sobre R elevado a B. O ranking da palavra é a posição a ordenar as palavras por ordem de frequência, ou seja, R1 para a palavra mais frequente, R2 para a segunda mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes positivas. Com base nos valores, x é igual a log de R e y é igual a log de F. Gente, esses logs aqui estão na base 10, tá? Não colocou a base, então é porque a base é 10. É possível estimar valores para A e B, no caso hipotético, em qual a lei é verificada exatamente a relação entre y e x. Então, observem que ele trabalhou com módulo, né? Nós temos aqui um módulo aqui, outro módulo aqui. Então, como ele trabalhou com módulo, eu vou estar iniciando com a explicação sobre o módulo, tá? Então, o que eu tenho? Quem não sabe logaritmo, desculpa, módulo não, logaritmo. Voltando para a questão 1. Logaritmo de A na base B é igual a C. Isso aqui, se somente se, B elevado a C é igual a A. O B a gente chama de base, o A a gente chama de logaritmando e o C é o meu logaritmo ou expoente. Ok? Existem regras para a base e para o logaritmando. É interessante que vocês recordem aí. Eu não vou estar colocando isso aqui porque não precisa na questão. Uma coisa que precisa na questão é saber algumas propriedades. Por exemplo, logaritmo de A, onde eu não tenho a base. Tá? Isso aqui é uma base 10. Então, toda vez que eu não tiver a base, nós temos que a base
a base é 10. Que não é propriedade, mas é importante saber. Toda vez que eu tenho logaritmo de A dividido por D na base 10, ou na base B, isso aqui é igual. Divisão no logaritmando, na verdade, é uma diferença, é o logaritmo de A na base B, menos o logaritmo de B, de D, na base B. Então, a divisão no logaritmando é uma diferença, tá, deles dois na mesma base. Outra propriedade também que pode ser utilizada, o logaritmo de A vezes D na base B. Isso aqui é igual ao logaritmo de A na base B mais o logaritmo de D na base B. Então, o produto do logaritmando é a soma na mesma base. Tá? Vou colocar algumas propriedades, mas não vamos usar todas. Logaritmo de A na base B, onde o B é igual ao A. Ou seja, aqui vai ficar o logaritmo de A na base A, isso aqui é sempre 1. E para finalizar, existem mais, tá? Mas eu vou colocar só essas. O logaritmo de A elevado a N na base B. Isso aqui, ó, pode ser visto assim, ó, esse N aqui que está como expoente do logaritmando passa multiplicando o logaritmo de A na base B. Ok? Então, essas aqui, ó, são algumas propriedades de logaritmos. Ok? Que você deve saber. Mas na questão, ele tinha o seguinte, ó. Vamos lá para a questão agora. Nós temos f, que é igual a R elevado a B. Então, é isso que eu tinha na questão. Passa logaritmo dos dois lados. Vai ficar, ó, logaritmo de f na base 10 é igual ao logaritmo de A sobre R elevado a B na base 10. Observe que eu deixei todos na base 10, porque lá a gente falava do logaritmo de f na base 10 igual a x, e logaritmo de r na base 10 igual a y. Então, eu vou utilizar esses dois aqui, ó. Ou vice-versa, não sei lá, não me lembro agora não. Mas, era isso, né? Nós temos que passar logaritmo, a equação ainda está equilibrada. Aí, nós temos o quê? Que o logaritmo de f é igual, aqui, ó, divisão, pode ser visto como logaritmo de A na base 10, menos o logaritmo de R elevado a B na base 10. Por sua vez, nós temos que o log de f na base 10 é igual ao logaritmo de A na base 10, menos o B aqui pode passar multiplicando, já que é um expoente do logaritmando, vezes o log de R na base 10. Aí ele afirmou algumas coisas sobre esses carinhas aí, ó, né? Ele afirmou o quê? Que o logaritmo de R é igual a x e o logaritmo de f é igual a y. Então, ele afirmou que o logaritmo de f era y, então y é igual ao logaritmo de A, que eu não sei quem é, ele não afirmou nada sobre ele, menos b vezes o logaritmo de R, que ele chamou de x, né? Então, ele substituiu aqui o log de f e o log de r, já que ele deu na questão. Então, isso aqui é a relação entre y e x. A alternativa correta, que descreve isso, é a alternativa A. Tá? Então, a alternativa A é a alternativa correta para a questão. Ok? Aqui eu só relembrei algumas, tá, gente? Algumas propriedades. Vocês podem ir atrás de outras que tem. Expliquei algumas para que vocês também possam, em outras questões, utilizar. Terceira questão.
3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras do mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se de sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamento para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Então, deseja deslocar-se da casa até Bernardo sem passar pela de Carlos. Ok. Então, o que a gente está querendo fazer aqui é contar caminhos de A até B, da casa do André até a casa do Bernardo. Então, se a gente quer contar, a gente vai envolver um assunto chamado de contagem. E a contagem no ensino médio também é conhecida como análise combinatória. Tá? Essa questão, propriamente dita, é uma permutação com repetição, que eu tenho caminhos repetidos, né? Nós temos aí caminhos e os caminhos são repetidos. Então, PN, A, B, C, é dado por essa forma. Ó. N fatorial sobre A fatorial, B fatorial, C fatorial, etc. De acordo com as repetições. Então, aqui, ó, eu vou analisar segundo esse princípio de contagem. Ok? Então, primeiro, vamos olhar o total de caminhos. Depois que eu olhar o total de caminhos, eu vou olhar aqueles que ele vai de A até B, ele vai de A até B, passando pelo C, pela casa C. Se eu pegar o total menos esses casos aqui, que eu estou chamando de X, tá? Se eu pegar o total menos esses casos que eu estou chamando de X, a quantidade, nós temos aí os que não passam pela casa C. Ok? Então, a gente vai se preocupar com isso. E olha como é que eu vou fazer, ó. Então, o total. Pega qualquer caminho, gente, que passe. Ou qualquer caminho que não passe, não importa. Porque é um caminho que vai de A até B. Então, tem esse aqui, ó. Esse caminho aqui que vai de A até B. Eu vou fazer outro, tá, gente? Vou fazer esse caminho aqui, ó, de A até B. Não importa o caminho que você faça. Sempre nós temos direita, 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 cima, cima, cima. Não importa o caminho que você faça, você sempre tem direita, 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 4 direitas e 3 para cima. Ou seja, nós temos uma permutação de 7 elementos, né, 7 quadras, onde eu tenho 4 para a direita e 3 para cima. 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Para quem não lembra, n fatorial é n vezes n menos 1 vezes n menos 2 até chegar na multiplicação por 1. Então, 7 fatorial ó, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 e assim por diante. Mas eu vou parar aqui porque eu vou utilizar a simplificação. 4 fatorial, vou deixar do jeito que está para poder simplificar. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tá? Então, parei, eu poderia parar em qualquer lugar e colocar o fatorial. Como está tudo multiplicando em cima e embaixo, eu posso fazer o cancelamento. Olha aqui também, ó, 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Então, 7 vezes 5, 35. Nós temos 35 caminhos possíveis de A até B. É o total. Agora, de A até B passando pelo C, nós temos uma permutação, ó. Vamos olhar, passando pelo C. Agora, nós vamos dar um caminho que passe pelo C, tá? Ó. Observe que nós temos direita, 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 direita. Nós temos cima,
cima, cima. Continua sendo 4 direitas e 3 para cima. Só que agora eu não vou olhar mais direto. Eu tenho que olhar de A até C e de C até B, dividindo em dois casos, tá? Primeiro eu vou de A até C, porque eu tenho que passar pelo C, e depois de C até B. Então, de A até C, nós temos uma permutação de 5, não, permutação de 4, desculpa. Nós temos 4, onde nós temos 2 para cima e 2 para a direita. 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 2 vezes 1, 2 vezes 1. Dá 12 dividido por 2, dá 6. E nós temos também de C até B. De C até B, nós temos 2 direita e 1 para cima. Então, a permutação de 3, onde temos 2 e 1. Então, é 3 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 1 fatorial. A gente pode ou não pode colocar o 1, tá? É opcional aqui, já que 1 fatorial é sempre 1. 3 fatorial é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, vai ficar 6 dividido por 2, que é igual a 3. Então, nós temos que, passando pelo C, nós temos 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a 18 possibilidades. Então, para me saber os que não passam, que é o que eu quero para responder a questão, eu pego o total, que é 35, menos os 18, ou seja, nós temos 17 caminhos que não passam pelo C e vai de A até o B. Alternativa correta, alternativa C. Ok? Esse é o princípio de contagem, princípio chamado de permutação com repetição. Nos livros do Harry Potter, um anagrama de nome personagem Tom Morvolo Ridley gerou a frase I am Lord Voldemort. Ridley, né? Ridley. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter. Eu sou Potter. De tal forma que as vogais e consoantes apareçam sempre intercaladas e sem considerar o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é... Então, as letras que você tem é A, AM, PO, TT, R. Então, o que você tem aqui, gente, também uma ideia de contagem. Eu vou contar quantos anagramas tem. Anagramas, para quem não sabe, são palavras formadas por letras de uma palavra, tendo sentido ou não. Por exemplo, a palavra amor. Um anagrama da palavra amor. Roma. Outro que não tenha sentido. Aron. Então, todas essas palavras, elas são anagramas da palavra amor, porque são as mesmas letras que eu estou utilizando, e só elas, a mesma quantidade de letras que eu estou utilizando. Então, são anagramas, ok? E eu quero saber quantos anagramas da palavra I am Potter eu tenho. Aqui nós também temos uma permutação com repetição. Só que eu não vou estar utilizando a permutação, já que ele quer que organizem, né? Então, nós vamos organizar assim, ó. Depois eu vou olhar para as repetições, tá? Quantidade de anagramas, nós temos quantidade de letras, 3. Potter, nós temos 6, né? 4, 6. Nós temos um total 9 letras. Dessas 9 letras, nós temos 1, 2, 3, 4 vogais.
todas diferentes. Ok? Então, as vogais vão se permutar e não vai ter problema nenhum. Agora, nós temos aqui 5 consoantes. Dessas 5 consoantes, nós temos aí 2 que são iguais. Ok? 2 são iguais. Que é o tail. Então, vamos observar. Ele queria que fosse separado, né? Então, vamos lá. Então, vamos ver o caso assim, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 consoantes e 4 vogais. Ele quer que alterne. Ele quer esse caso aqui. Ok? Então, para o primeiro espaço, usando o princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem da análise combinatória, nós temos o quê? Nós temos quantas consoantes? 5. Então, nós temos 5 opções para cá. Quando eu vou para a segunda consoante, eu já usei uma, então só tenho 4 possibilidades para cá. Quando eu vou para cá, eu só tenho 3 possíveis consoantes, para cá eu só tenho 2, para cá eu só tenho uma. Ok? Então, para as consoantes, você vai ter 5, 4, 3, 2 e 1. Para as vogais, o que acontece com as vogais? Nós temos para o primeiro espaço 4 possíveis. Quando eu uso uma, sobram 3. Quando eu uso 2, sobram 2. Quando eu uso 3, sobra 1. Então, nós temos aqui, ó, para as consoantes, 5 fatorial. Para as vogais, que é 5, 4, 3, 2 e 1. Multiplicação, tá? Para as vogais, nós temos 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui dividido pelas repetições, que no caso são 2 letras, 2 fatorial. Organizando, nós temos 5 fatorial vezes 4 fatorial e 2 fatorial é o mesmo 2. Então, pode ser visto dessa maneira. A alternativa correta, a alternativa E. Então, usa-se o princípio multiplicativo, mas tem que lembrar que é uma permutação e envolve uma repetição. Nós temos aí 2 elementos que se repetem, né? Que é a letra T. Ok? Então, uma questão também de análise combinatória. Próxima questão. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por arquitetos, comumente em praças e jardins para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra de quantidade de luz dependendo da posição do sol. É feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em fila, como ilustra a figura. Então, aqui são várias madeiras colocadas em pé, né? Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros, ou seja, de um para o outro tem 30 centímetros, como eu coloquei aqui, ó. De modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizada no plano perpendicular à direção das vigas, e que o Sol da tarde, no momento em que os seus raios fizeram 30 graus com a posição do pino, gere a metade da luz que passa no pergolado ao meio-dia. Para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja mais próxima possível de. Então, aqui nós temos o primeiro esboço. Aí eu coloquei para vocês o esboço dado as argumentações que ele tem. Ó. Nós temos isso aqui, ó. Plano perpendicular. E aí faz uma angulação de 30 graus aqui. Certo? Ó, 30 graus. Se é 30 graus aqui, para formar um ângulo de 90 aqui, nós temos que esse ângulo aqui é igual a 60 graus. Observe que esse aqui é 30, né? Nós temos aqui 2 paralelas e uma transversal. Aqui é 30, 60, 90. Eu vou colocar isso aqui, ó. Trabalhando ainda com o triângulo retângulo, nós temos que
Dado uma angulação alfa, a gente conhece algumas relações com base na trigonometria. Esse lado aqui a gente chama de hipotenusa, que é o lado maior, ou o lado contrário ao ângulo de 90 graus. Com relação a alfa, a gente chama esse aqui de cateto oposto. Com relação a alfa, a gente chama esse aqui de cateto adjacente. Ok? Existem relações importantíssimas na trigonometria com relação ao cateto oposto, ao cateto adjacente e à hipotenusa. São relações trigonométricas. Como ele quer? A gente sabe a distância daqui até aqui, que é 15, né? Porque é a metade, observem, né? A metade. Ó. E sabe que ele quer a altura, então a gente vai observar que ele vai estar relacionando o cateto oposto e o cateto adjacente. Vou colocar aqui todas as relações, tá? O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o seno dividido pelo cosseno, que pode ser visto como cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Na questão, como eu tenho cateto oposto e cateto adjacente para relacionar, eu vou trabalhar com essa última aqui, ó. Tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E olhar para esse triângulo aqui, ó. Ok? Então, nós temos o ângulo é o 60, ó, porque eu estava relacionando ao 60. Então, nós temos que tangente de 60 é igual ao cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é, ó, sobre o cateto adjacente, desculpa, que é 15. Meio pelos extremos, nós temos que H é igual a 15 vezes a tangente de 60. Aí nós temos que relembrar as principais, né? Relações principais. Quem é a tangente de 60? A tangente de 60, para quem não lembra, tangente de 60 é o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Tangente de 60, o cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Aí nós temos aqui que a tangente de 60 é igual a raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Ok? Então, a altura aqui é igual a 15 vezes tangente de 60, que a gente já calculou, que é aproximadamente 1,7. Multiplicando agora, ó, 15 vezes 1,7. Então, 15 vezes 1,7. 5 vezes 7, 35, vai 3. 5 vezes 1, 5 com 3, 8. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 5, 15 vai 1. Uma casa decimal, então 25,5. Então, a altura aqui é aproximadamente, já que a altura não é 1,7, não, a tangente de 60 não é 1,7, é aproximadamente a 25,5 centímetros, né? Foi dado ali em centímetros. Aí você vai lá olhar a questão e ver qual é o mais próximo, já que ele falou aproximadamente, né? O mais próximo possível. O mais próximo de 25,5 é o 26. A alternativa correta é a alternativa C. Ok? Nossa aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado.